Tendências e finanças. Apoio cultural. Quatrum Soluções Empresariais. Alexandre Reis, aqui conosco ao vivo. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Boa tarde, Alexandre Reis. Boa tarde a todos. Meu caro economista, questão está na hora aí para a sua área, né? Desde ontem, Globo News, Band News, que é news de notícia, está todo mundo ouvindo economistas aí. Afinal, qual é o tamanho desse impacto? É uma tarefa difícil de responder, uma equação difícil de ser solucionada, de ser medida, analisada, mas é preciso fazê-la, né? Ainda que em linhas gerais. O que o senhor pode também contribuir conosco? Pois é, o elemento, né, econômico agora tomou uma proporção bastante significativa, né, nessa questão da paralisação, né, iniciada pelos caminhoneiros e que a gente está com uma questão também agora em algumas cidades, né, mas que vai refletir, se não voltar ao transporte, né, na questão de uma crise de abastecimento. Enfim, e o governo muda a sua questão de antes ele estava bastante incisivo, que não ia abrir espaço para a questão das negociações com esses grupos, né? Mas ele viu que as questões se ampliaram, né? E as paralisações não pararam, enfim, tal. E aí definiu essa questão novamente uma forma de uma questão técnica para todos entenderem o que o governo está fazendo é novamente se criar um subsídio principalmente ao produto diesel, né? Enfim, que já aconteceu isso em outros governos, né? Que teve bastante pressão do parte de forças, né, econômicas no sentido de se criar esse subsídio ao diesel. E exatamente isso que vai acontecer agora. Só que isso, claro, quando foi anunciado de um ponto de vista mais político, né, e aí então as questões dos detalhes de como iam ser feito esse subsídio não foram esclarecidos para toda a sociedade. Ao longo tanto do dia de ontem e também na manhã de hoje, começaram a questão dos questionamentos, né? A gente tem que saber que, do ponto de vista econômico, aquilo que quando tu gera um subsídio, tu tem que tirar esse dinheiro de algum outro lugar. Vamos ser bem claros e explícitos, né? Quando vem uma conta lá na casa de vocês, cidadão, enfim, e eu não tenho dinheiro, né, eu vou ter que tirar de alguma outra parte para pagar aquela conta, então eu vou dar prioridades ou não para essa questão. De fato, não existe mágica na economia, como dizia um grande economista já falecido, que não tem lanche de graça na economia, de algum lugar vai se sair. E aí começou a se conversar e versar e pronunciar a sociedade para os outros setores, que o impacto disso do ponto de vista de tirar e colocar de uma rubrica ou outra, né, é acima de 10 bilhões de reais, né? Enfim, e aí de fato tem a questão, logo se percebeu que tanto esse grupo que começou essa paralisação já começou a responder no sentido, não, mas nós não queremos isso de impactar toda a sociedade brasileira, que de fato eles estão dizendo a verdade, né? Quando tu gera subsídio em algum setor, alguém vai pagar essa conta, né? Seja os consumidores finais ou seja as empresas de outros setores para pagar esse subsídio. Subsídio é uma forma de que tu tem que tirar de algum lugar para ceder ao outro, né? Então não tem uma mágica para se fazer. E aí já gerou esse impacto, né, do como o governo vai também responder e argumentar essa questão do ponto de vista se isso vai ser válido ou não para a economia como um todo, né? O ponto é que há muito tempo, desde que se passou a crise na Petrobras, o sistema de preço, né, adotado pela Petrobras, ele foi diferencial e diferente dos anos anteriores, né? Hoje a Petrobras tem uma certa autonomia, né, no sentido de definir preço, mas principalmente para ela conseguir fazer com que a sua gestão financeira interna dessa empresa, que é enorme, né, e tem um custo bastante elevado e importante, tal, enfim, consiga se manter nesse mercado, né? Essa crise também, não estou dizendo que isso seja uma crise, mas essa paralisação está apontando um cenário do ponto de vista que se a gente tivesse mais concorrência lá na oferta,
da produção via questão de óleo diesel, gasolina e derivados, poderia ser amenizada. Nós não temos isso, nós temos só a Petrobras. E no máximo ali a outra refinaria, que é a Ipiranga, que faz um refino, mas ela tem uma participação muito pequena aqui dentro do cenário até do Brasil, enfim, né? Então tu não tem concorrência nenhuma nisso, né? E isso já deveria ser feito há bons anos atrás para precaver a questão de crise de abastecimento que nós estamos tendo agora, né? Então, de fato, eu não sei como o governo agora, e principalmente nessa situação agora de final de mandato, né? O que ele vai conseguir propor nesse sentido de ampliar a concorrência, né? Mas eu não vejo nenhuma sinalização nisso, né? E de fato ele só fez isso, de voltar um sistema de subsídio, né? E aí, do ponto de vista mais de articulação política, volta a ter um modelo mais populista e não tão reformista, né? Porque tu vai acalmar os ânimos de um período que ele já estabeleceu, que é 60 dias, mas e depois vai voltar, enfim. Então é uma questão de que tu não está corrigindo de fato o que tem que fazer. Acho que, de uma forma de pensar no médio e longo prazo, tem que ter a questão da concorrência nesse setor, que não temos, né? E também depois se pensar numa política e num planejamento da gestão da logística de transporte no Brasil, né? Nós não podemos ficar resquício a tipo de transporte. Só para resumir isso, no domingo estava assistindo uma notícia, né, e aí entrou um jornalista de Goiânia e ele revelou, e que mostra bem a questão do quanto a gente está linkado a um só tipo de transporte. Aí ele estava dizendo que em Goiânia o único transporte de massa que existe lá é o urbano através de ônibus, né? E aí, então, isso ele estava dizendo no domingo, então eles não sabiam como ia ser a segunda-feira deles, né? Porque tu não tinha nenhuma alternativa de transporte, além do transporte, diga-se, de massa, né? Que era só a utilização de ônibus. Então, tu vê, uma cidade, uma capital, Goiás, né? Que está vinculada a um único tipo de transporte. Isso também é um problema que tem que ser resolvido. Excelente análise, até porque você colocou de forma tão apropriada que eu fiquei pensando do dia de ontem. Foi um dia exatamente de embate entre o político, o populista, que você definiu muito bem, e o reformista, o espírito reformista, pelo menos, né? De manhã, o ministro da Fazenda, das Finanças, o Eduardo Guardia, disse: tudo bem, o presidente anunciou ontem à noite, etc e tal, essas coisas mais. Só que nós precisamos ver de onde é que nós vamos tirar esse dinheiro. Não fecha a conta, dizendo. Nós vamos fechar aqui, isso aí tem. Mas da outra parte não tem. Nós vamos ter que buscar esses 2 bi, provavelmente de criação de um novo imposto. Nossa, isso foi como um barril de pólvora que explodiu até a metade da tarde, quando apareceu o outro ministro para dizer: não vai ter aumento de impostos. Sim, mas vamos fazer o quê? A gente vai ver depois. Pois é. Então... eu estou rindo, mas foi ontem, né? Foi a situação que a gente vive do ponto de vista. A crise, ela tem elementos econômicos substanciais que está explicando aí, né? E uma outra coisa que é interessante, que está afetando a questão da vida das pessoas dentro de casa, né? Que às vezes eu estou ouvindo muitas pessoas dizer: mas eu estou indo no mercado, não tem mais ovos, não tem mais carne, e aí estão aumentando o preço. Não, a explicação desse aumento de preço é o que nós estamos vivendo, e que pode ser que, tomara que isso não se amplifique, né? Mas nós estamos vivendo um período de economia de escassez. A teoria econômica explica muito bem quando tem uma escassez enorme, ou seja, falta de oferta e a demanda não é baixa, evidentemente que os preços vão ser ajustados. Claro que nesse meio pode ter questão de atravessadores, oportunistas, evidentemente desorganiza o mercado, né? Desorganiza. Mas o elemento número 1 que explica essa questão do aumento do preço, ele é econômico. E é a escassez, né? Como também, lá, se a gente for ver do ponto de vista plano macroeconômico e político, se está se resolvendo e se está se pensando na solução desse problema do ponto de vista econômico. E é claro que aí depois tu tem a questão política, social e etc, né? 13 horas com 28 minutos. Antes de sair, o senhor Vitor Sacol nos disse aqui que
a cidade está excessivamente tomada por esse sentimento de crise, deprimida parece a palavra, né? E ele disse, olha, vamos trabalhar para levantar esse ânimo, tem feriado, é claro, mas a partir de segunda-feira ele está com uma visão otimista, o Sim está com uma visão otimista de que a partir de segunda-feira toda a frota do ônibus já vai estar na rua nos horários normais. Você sente que deu um baque na cidade aí, no olhar do economista? Na verdade, o que pode estar acontecendo a partir do dia de hoje é a questão dessa falta do abastecimento, ou seja, uma crise, não, vamos tirar então a palavra crise, mas a falta de produtos. Isso sim está começando. Por quê? Porque na verdade tu não tem a questão da entrega. Aqui nós estamos sentindo isso um pouco menos, né? Porque como é uma cidade central no Rio Grande do Sul, tu tem sistemas de distribuição, né? Então tu tinha estoque. Então aqui a gente até sentiu. Mas a partir do momento que tu não consegue comprar gás, não consegue comprar carne, o arroz, o feijão, eu acho mais difícil esses produtos, mas carne, né? A questão do leite, coisas mais que tem que ter no dia a dia, isso aí sim vai aumentar a questão por parte das famílias, né? E até mesmo das empresas, essa questão que está afetando a vida, né? A questão da economia de escassez. O ponto é, o que tem que começar a retomar, e eu acho que é isso que está acontecendo, mas está muito devagar ainda, é a questão que tu tem que voltar ao combustível. Como nós temos o modal de transporte disso, ele é via transporte caminhões de carga, né? Rodado, como se diz, né? Ali que é o primeiro movimento que tu tem que fazer a mudança. Né? Então, de fato, eu acho que essa semana ainda vai ter esses elementos, e aí eu acho que na semana que vem tem que ter a mudança mais otimista, de fato, para mudar esse cenário. Muito obrigado, Alexandre Reis.